assunto bom de ser discutido, que é o da hipertensão renovascular. Esse desenho ele tem um intuito só que na cabeça de vocês já entendam do que trata essa doença. Então, o termo hipertensão renovascular, ele se refere não só à estenose da artéria renal, mas também às suas consequências clínicas. É importante a gente saber que 1 a 5% dos pacientes que têm hipertensão são de etiologia renovascular. Nessa nossa conversa rápida, eu quero abordar duas temáticas principais. Primeiro, a avaliação pela ultrassonografia, pelo Doppler colorido espectral na estenose da artéria renal. E segundo, fazer a diferenciação entre aterosclerose e displasia fibromuscular, essas duas que são as principais causas de estenose de artéria renal. Então, antes de falar do aspecto ultrassonográfico, eu tentei, através dessa imagem, fazer com que o entendimento da gente sobre os achados do Doppler colorido espectral fique fácil de ser entendido e não precise ser memorizado. Aqui eu fiz a simulação de um vaso e o fluxo sanguíneo habitual, e o que acontece quando a gente tem esse estreitamento, essa redução no lúmen. Para a gente memorizar, é só a gente lembrar da nossa infância, quando nós íamos brincar com a mangueira. Você sabe que se você apertar a mangueira, a velocidade do fluxo de água se torna bem maior. E isso é um princípio físico. Para que o volume final que passe pela estrutura, no caso pelo vaso, que seja a mesma, você vai ter que ter uma maior velocidade de passagem para que o volume final seja mais ou menos o mesmo. Então, o que acontece quando você tem esse tipo de estenose é que na artéria renal, no ponto de estenose, no Doppler colorido, nós vamos ter o turbilhonamento de fluxo, que a gente chama de artefato de aliasing. No Doppler espectral, quando vamos mensurar a velocidade da artéria renal, vamos perceber que o pico de velocidade vai aumentar por esse princípio físico básico. Então, na região de estreitamento, o pico de velocidade sistólica da artéria renal vai estar bem mais alto que o habitual. E o que vai acontecer no segmento pós-estenótico? No segmento pós-estenótico, é fácil da gente memorizar. Eu estou exemplificando o segmento pós-estenótico com a artéria segmentar, que a aceleração, o tempo para chegar na velocidade máxima no segmento pós-estenótico é menor. O tempo para chegar no pico sistólico é menor. A aceleração é menor e, por consequência, o tempo para chegar nessa aceleração máxima é maior. Essa explicação que eu estou dando é simplesmente a explicação do aspecto de imagem de Tarvos Parvos. Normalmente, nessa artéria, entre o começo da velocidade e o pico sistólico, você vai ter um tempo de aceleração menor. Como essa aceleração ela está menor, o tempo para chegar nessa aceleração máxima vai ser maior. Essa é a explicação do aspecto de imagem do Tarvos Parvos, que é o aspecto de característico típico de segmentos pós-estenóticos, não só nesse contexto de estenose da artéria renal. Então, a partir desse conhecimento, a interpretação da ultrassom fica muito mais simples. Quando a gente fala de pico de velocidade sistólica, a gente está lidando só com a capacidade de sensibilidade e especificidade. Se a gente tem um pico sistólico acima de 150, existe uma boa chance na região de estenose que você tenha uma estenose de artéria renal. No entanto, se essa velocidade está acima de 200, aí a especificidade é bem grande. Outra coisa que pode ser feita também é a relação entre a aorta e a artéria renal. É óbvio que a artéria renal vai estar com uma velocidade maior do que a aorta, e se essa relação estiver acima de 3,5, é um sinal direto de estenose de artéria renal. Quais são os sinais indiretos? São aqueles em que a gente avalia as artérias segmentares, o fluxo pós-estenótico, o fluxo com padrão de onda Tarvos Parvos. O padrão de onda Tarvos Parvos ele é possível de ser observado já na curva espectral, mas matematicamente nós podemos mensurá-lo com o aparelho, vendo que a aceleração vai estar menor do que 350 centímetros por segundo, o tempo para chegar na velocidade máxima, o tempo de aceleração vai estar maior do que 0,08, e a relação entre a renal e a segmentar maior do que 5. Aí você faz, poxa, Daniel, eu entendi o raciocínio fisiopatológico, mas tem que memorizar esses valores? Infelizmente, sim.
Para a nossa prática diária, você pode carregar isso no bolso, mas para provas e para concursos é muito cobrado esse tipo de questão. E agora a gente vai fazer a diferenciação entre as duas principais causas de estenose de artéria renal. Quais são as duas principais causas? A aterosclerose e displasia fibromuscular. A gente sabe que a aterosclerose é bem mais comum que a displasia fibromuscular, de 75% a 90% dos casos. Mas a displasia fibromuscular tem sua importância também. Ela é vista em 10% a 25% dos pacientes com estenose de artéria renal. É curioso porque epidemiologicamente elas são bem diferentes. Primeiro, nessa imagem, a gente percebe que a região acometida, quando a gente fala de aterosclerose, normalmente é o segmento proximal da artéria renal, enquanto a displasia fibromuscular acomete os terços médio e distal. Outra coisa que faz diferença é que a displasia fibromuscular ela é mais comum de pacientes jovens do sexo feminino. E a aterosclerose, até por uma questão logística, a gente sabe que placa de ateroma é mais comum em pacientes mais velhos. Portanto, um estreitamento da artéria renal por placa de ateroma vai ser mais comum em pacientes mais velhos. E essa característica das duas influencia até no tratamento. Por quê? Quando o paciente tem a displasia fibromuscular, normalmente é um paciente jovem, e está com a hipertensão que não controla, você sabe que se você fizer o procedimento endovascular, ela vai cursar com a normotensão. Ela vai melhorar, a pressão dela vai ficar boa. Quando o paciente tem aterosclerose, nem sempre. Você pode fazer o procedimento de revascularização, mas a causa de hipertensão pode ser múltipla, não necessariamente só a aterosclerose. Então, a relação pós-revascularização, normalmente na displasia fibromuscular, é de normotensão. Já na aterosclerose, essa relação é incerta. Às vezes pode melhorar, às vezes pode não melhorar. Então, a aterosclerose em pacientes mais velhos, normalmente acometendo a região proximal da artéria renal e uma relação incerta entre revascularização e melhora. A displasia fibromuscular em pacientes mais jovens, mulheres, acometendo os terços médio e distal da artéria renal, e existe um bom prognóstico quando você faz a revascularização. Então é isso, pessoal. Os métodos não invasivos, eles são cruciais para os pacientes que vão ser candidatos à angiografia e à revascularização nesse contexto de hipertensão